Olá pessoal, estamos começando aí mais uma aula de matemática para a terceira fase. Eu sou a professora Emanuela. Na aula de hoje nós vamos continuar um pouquinho do nosso estudo sobre expressões algébricas, identificando aí o que são monômios e o que são monômios semelhantes. Então, vamos lembrar um pouquinho antes, o que é expressão algébrica. A gente viu na aula anterior que expressão algébrica é uma expressão em que nós temos variáveis. Por que variáveis? Porque elas podem assumir qualquer valor de número, e elas substituem números. E quando a gente descobre o valor dessa variável e a gente faz as operações necessárias, a gente encontra aí o valor numérico da expressão, que é o resultado da expressão. Aqui eu coloquei pra gente vários exemplos de expressões algébricas. Veja que nós temos letras, que a gente chama no caso de variáveis. Elas estão no lugar que serão futuramente números. Quando é nos dado o valor dessa variável, a gente substitui as letras, a gente faz as operações e a resposta final é o que a gente chama de valor numérico da expressão. Ok? Então, aqui nós temos vários exemplos de expressões de diversas formas, algumas com raiz, outras com potências, outras na forma de fração, outras com números na forma de fração, certo? E aí, hoje a gente vai entender um pouquinho o que são os monômios. Então, gente, monômios são expressões algébricas formadas por um único termo, tá? A gente vai perceber que os monômios, eles têm um número, e esse número a gente chama de coeficiente, e eles têm uma parte literal, que é o que a gente chama de variável. Então, em um monômio, nós só temos esses dois elementos. Coeficiente, que é a minha parte numérica, é os números, e parte literal, que são as minhas variáveis. Botei aqui alguns exemplos. Então, veja só. Aqui é um monômio. Qual é o nosso coeficiente? Menos 2. É a parte numérica. Qual é a parte literal? X à quinta y. Ok? Então, essa é a parte literal e aqui é o nosso coeficiente, que é a parte numérica. Outro exemplo. Então, veja qual é a parte numérica. 2/3. Então, essa é o nosso coeficiente. E em seguida, nós temos aí a parte literal, que é a ao quadrado, b ao cubo, que é a parte formada por letras, ok? E aí, o foco da nossa aula hoje é identificar o que são monômios semelhantes. Então, quando é que a gente diz que nós temos monômios semelhantes? Quando eles apresentam a mesma parte literal. O que é a parte literal? A parte formada por letras. Então, eles apresentam essa mesma parte literal. Então, olhem só. Aqui, identificando a parte literal, a gente percebe que é a mesma, então eles são monômios semelhantes. Aqui da mesma forma, a parte literal é a ao quadrado b ao cubo, e aqui também a ao quadrado b ao cubo. Então, eles também possuem a mesma parte literal. Então, nesse caso, eles são semelhantes. Não é obrigado que o coeficiente seja o mesmo, que é menos 2 e aqui é 3. Não é necessário que eles sejam iguais para o monômio ser semelhante. O que é necessário é que a parte literal seja igual. Da mesma forma aqui, aqui é 2/3, e esse sinal de menos indica 1, subentendido, então seria menos 1, tá? Então, os coeficientes, eles não são iguais, mas aí a parte literal, sim. Uma atenção, se eu colocasse esse outro termo aqui, e esse outro. A gente ainda poderia afirmar que esses novos dois elementos que eu coloquei seriam semelhantes? Então,
Não, porque observem a parte literal. Ela é diferente. Tem as mesmas letras, ok, as mesmas variáveis. Mas percebam que a variável x, ela tem expoente 5, então isso também tem que permanecer, tá? E aqui o expoente é 4, então esse daqui não é semelhante. Aqui da mesma forma, ó, a parte literal até tem o expoente 5, mas ele está no y. E o expoente 5 aqui, ele está no x, então esse também não é semelhante, ok? Agora, se o número fosse assim, por exemplo, 3y x à quinta. Então, esse daqui, ele continuaria semelhante, porque eu apenas troquei a ordem do x e do y, certo? Vejam que coloquei o x à quinta depois, mas ele continua sendo x e o expoente 5. Coloquei o y antes. Então, essa inversão da ordem, ela não deixa dos elementos ser semelhantes. O que não torna um elemento semelhante é a mudança da parte literal, seja a mudança do expoente ou a mudança acrescentando ou tirando o expoente. Tá certo? Bom, gente, por hoje é só. E aí a gente se encontra novamente na próxima aula.